Quando ouvimos falar sobre obras literárias do século XVIII, o que vem à nossa mente? Imagino que você já tenha logo pensado em obras com uma linguagem formal até demais, com temas sempre voltados à política, romance ou filosóficos e com um linguajar muito adequado. Mas e se eu te falar que nem todos eram assim naquela época? Que nem todos os autores tinham essa ética? Bom, parece até difícil de imaginar, mas Boccaccio era exatamente assim. Suas obras tinham palavras ofensivas, palavrões, e os temas eram, digamos que, polêmicos. Alguns poemas dele eram voltados para o humor com linguajar sujo para a época. Já outros eram bem ofensivos. Quer saber mais sobre esse autor? Então venha com a gente e acompanhe este nosso seminário. As principais obras. As obras de Boccaccio está repleta de lirismo, erotismo, individualismo e de sátiras, com uma linguagem neoclássica presente, sendo no caso ela clássica, abreviada e correta. Os temas mais explorados são bucólicos, pastoris e da mitologia clássica. E além disso, realizou traduções e escreveu poesias eróticas, burlescas, satíricas e também de outros gêneros literários, como odes, canções, idílios, epístolas e fábulas. E abordando uma de suas obras, temos A Morte de Inês de Castro, O Triunfo da Religião, A Pavorosa Ilusão e A Virtude de Laureada. Em Morte de Inês de Castro, se é relatado um assassinato em 1355, em que Dom Pedro era o príncipe de Portugal, filho de rei Afonso, que era casado com Constança, que se apaixonaria depois por Inês de Castro, sendo a Inês dama de companhia de Constança e filha ilegítima de um nobre português. Com a morte de Constança, Inês foi morar em Coimbra, às margens do rio Mondego. E Dom Pedro, futuro rei de Portugal, sendo agora viúvo, queria selar seu amor com Inês, fazendo dela sua rainha. Porém, o rei Afonso IV, sendo ele o pai de Dom Pedro, temendo pela sucessão do trono, sendo por causa de seu neto, tentou resgatar o seu filho. No caso, tentou conduzi-lo a um casamento que obedecesse não aos caprichos do Cupido, mas às conveniências políticas de Portugal. E com isso, o rei Afonso, vendo como sua única saída, chamar Inês, para que a mesma seja executada. Em Triunfo da Religião, mas também conhecido como Eufêmia, é uma obra traduzida por Boccaccio, publicada em 1793, sendo ela a elegia que o mais ingênuo e verdadeiro sentimento consagra a deplorável morte do ilustricismo. Em Pavorosa Ilusão, mas também conhecido por Epístola de Marília, foi publicado em 1797, sendo que após a sua publicação, Boccaccio foi preso, pois foi detectado em seus panfletos a apologia à Revolução Francesa e por ser um poema erótico político. E em Virtude de Laureada, foi publicado em 1804, sendo um ano antes de sua morte. E não se tem nada dito, ou encontrado, mas se sabe que foi um drama recitado no Teatro de Salitre, sendo em Lisboa. O arcadismo foi um movimento literário do século XVIII. Boccaccio é considerado um grande poeta do arcadismo português. Fazia parte de uma associação de poetas chamada Nova Arcádia, que surgiu em 1790.
utilizando o pseudônimo de Eumano Sadino, assinou diversas obras. Depois decidiu escrever sobre o lado romântico do arcadismo, falando mais sobre seus dramas amorosos. Por causa de algumas de suas obras, Boccaccio acabou sendo preso e passou a produzir obras mais obscenas e picantes. Bom, eu vou falar um pouco sobre o Boccaccio e a biografia dele. Boccaccio ele foi um dos mais importantes poetas portugueses do século XVIII. Ele nasceu em Setúbal no dia 15 de setembro de 1765. Ele é filho do advogado José Luís Soares de Barbosa e de Mariana Joaquina Xavier, ambos descendentes da região da Normândia. Boccaccio era um dos 6 filhos do casal e, como previsto, teve uma boa educação, estudando línguas e literaturas. A sua infância é marcada por momentos difíceis, uma vez que seu pai foi preso quando tinha apenas 6 anos e ficou órfão de mãe aos 10 anos. Boccaccio fez parte da Marinha Portuguesa. Viajou para o Brasil, África, China e na Índia. E exerceu o posto de guarda-marinha. Ele foi colocado em Damão, mas desertou em 1789, embarcando para Macau. Em 1790, retornou a Lisboa, iniciando sua vida literária, para a qual se dedicou até o resto dos seus dias. Neste mesmo ano, participou das Arcádias, denominadas as associações literárias da época, para a qual foi convidado e aderiu à Nova Arcádia. Foi um dos mais influentes poetas portugueses, da onde adota o pseudônimo Eumano Sadino. Foi preso pela Inquisição e na cadeia traduziu poetas franceses e latinos. Boccaccio faleceu em Lisboa no dia 21 de dezembro de 1805, vítima de aneurisma. As curiosidades de Boccaccio é que Boccaccio era primo de segundo grau do zoólogo português José Vicente Barbosa de Boccaccio. Outra curiosidade é que, em homenagem ao sonetista português, no dia 15 de setembro, data do seu nascimento, é feriado na cidade natal de Boccaccio, em Setúbal. E esse foi o seminário sobre Boccaccio. Ele foi constituído pelos integrantes do grupo Pedro, Evelyn, Glauber, Thalita e Vitor. Nós tivemos como referência os sites e-biografia, Toda a Matéria, Brasil Escola e Wikipédia. Esperamos que tenham gostado.